Muito bem, vamos voltar lá para as nossas configurações, rodando de configurações, configurações do PWA, para que possamos continuar o nosso trabalho na definição de páginas de detalhe de projeto e na página de detalhe de fluxo do trabalho. Muito bem, já criamos as nossas páginas de detalhe de projetos, que são o quê? São formulários para a coleta de informações do projeto, ao longo do caminho, ou seja, essas PDPs aparecem em pontos específicos do ciclo de vida do projeto. E o que é o ciclo de vida do projeto? São as suas fases. A cada fase eu vou ter PDPs diferentes e eu vou disparar gatilhos para um fluxo de aprovação, um workflow do projeto, dependendo do comportamento que eu desejo para aquele nosso projeto. Criadas as PDPs, portanto, e no caso nós criamos a PDP de proposta de projeto e do parecer do PMO, a próxima coisa que nós precisamos fazer é criar as fases e estágios. Diferenciando o que é uma coisa da outra, as fases são agrupamentos. Você tem um conjunto de estágios dentro de uma fase. Posso ter vários estágios. Ou eu tenho pelo menos um estágio dentro de uma fase, porque dentro dos estágios é onde ocorre realmente o trabalho do workflow, né? Então, dentro de um estágio, nós vamos selecionar a PDP, os seus campos, o comportamento e os gatilhos para que nós possamos passar daquele estágio para um outro estágio. Então, seguindo a ordem aqui, nós vamos primeiro criar fase e depois criar os estágios. Nós vemos que já existem algumas fases aqui no nosso Microsoft PPM por padrão e nós queremos criar as nossas próprias. Para fins de nomenclatura, vamos manter uma numeração. Você vai clicar em nova fase do fluxo de trabalho e nós vamos numerar aqui um workflow muito simples. Eu vou chamar de 1, que seria a nossa concepção. Então, 1, nossa concepção. Proposta do projeto. Vamos salvar esta fase, muito simples a criação de fase, basta você dar o nome da fase e procure colocar aqui a sua numeração para facilitar e colocar uma descrição dessa fase. Salvei. Temos a nossa concepção, eu vou criar outra fase, que agora eu vou chamar de detalhamento, onde vai ocorrer o planejamento do projeto. Salvar. Vou criar mais uma fase, onde teremos a construção do nosso projeto, ou a execução, vou chamar de construção, execução do projeto. Salvei a nossa terceira fase, e agora vou criar uma quarta fase, uma quarta e última fase, que será o nosso encerramento do projeto. Muito bem, salvei, poderia colocar uma descrição, obviamente, mas temos aqui então as nossas 4 fases: concepção, detalhamento, construção e encerramento. Vamos clicar no encerramento e colocar uma descrição aqui para não ficar diferente. Fechamento ou aceitação final. Aceitação final. Muito bem. Salvamos. E agora? Agora eu já tenho todas as fases, o que eu preciso fazer? Voltar na minha rodana de configurações, configurações do PWA, e agora nós vamos incluir os estágios, que, como eu falei, é onde a coisa realmente acontece. Clique em estágio do fluxo de trabalho e nós vamos agora adicionar novo estágio. Observe que não existe nenhum por padrão do project, porque não existe o workflow configurado previamente nele. Vamos clicar em um novo estágio do fluxo de trabalho e nós podemos, mais uma vez, manter a nomenclatura de numeração. Eu vou colocar um -1, dizendo que ele está dentro da nossa fase 1, que era a concepção. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a proposta do projeto. Proposta do projeto. Incluir proposta inicial. Então, nesse estágio, que será o primeiro estágio do fluxo, será cadastrada a proposta do projeto. Eu posso colocar uma descrição para enviar, que vai ser mostrada ou exibida aqui para os nossos usuários antes de ele clicar no workflow. Então, vou colocar aqui para ele: deseja enviar sua proposta para o PMO. Poderia deixar sem descrição e aí apareceria uma mensagem padrão do project que vai passar para o próximo estágio, mas eu vou deixar aqui para orientar o meu usuário ao longo do fluxo. Então, primeiro estágio, proposta de projeto, vai incluir a proposta inicial. Quando ele clicar em submeter, ele vai receber uma caixinha falando: deseja enviar a sua proposta para o PMO. Ele vai clicar OK ou não OK, cancelar e avançar. Agora,
nós precisamos selecionar em qual fase está o fluxo. Lembra que as fases são agrupamentos, conjunto de estágios, certo? E esse nosso estágio está na fase 1 de concepção. Muito bem. Vamos selecionar agora a página de detalhes para mostrar o fluxo. E nós já temos uma padrão aqui do Project, que é o status do estágio do fluxo de trabalho. E ela é suficiente para a gente. Não precisamos criar outras páginas para demonstrar o estágio do fluxo, não. E agora nós vamos selecionar uma coisa muito importante, né? Se não a mais importante, de quais páginas de detalhes ou qual página de detalhes de projeto estará disponível. Você tem aqui todas as nossas páginas de detalhe e nós queremos, nesse momento inicial, mostrar apenas a página de proposta de projeto que nós criamos anteriormente. Vou clicar em adicionar e vamos mostrar a página de proposta de projeto. Podemos agora colocar uma descrição específica para esse estágio do fluxo na página de detalhes. Eu vou deixar sem preencher isso. E temos a questão de controlar o comportamento dos campos personalizados. Lembra que quando nós criamos os campos personalizados, lá em dados da empresa, metadados, nós tínhamos a opção de dizer que aquele campo era controlado pelo fluxo ou que ele não era controlado pelo fluxo. Se você marcar que ele é controlado pelo fluxo, nós podemos dizer aqui quais são os campos obrigatórios, ou seja, você não pode enviar aquela página ou enviar aquele formulário, aquela PDP, sem preencher o escopo preliminar, por exemplo, e o custo estimado. E nós podemos deixar outros campos como opcionais, somente leitura, e temos a opção de poder ter, então, esse comportamento do nosso campo. Na verdade, você seleciona o obrigatório, se não for obrigatório, é opcional, e podemos deixar alguns campos personalizados somente para leitura. Eu vou falar disso novamente na hora que a gente estiver criando o outro estágio, que será o parecer do PMO, onde eu não gostaria de alterar os campos anteriores. Por enquanto, não vou preencher nada aqui. O comportamento do impacto estratégico, que seria a seleção dos objetivos estratégicos para aquele projeto. Nós podemos deixá-lo como leitura e gravação, que significa que você pode ver e cadastrar, ou posso colocar como obrigatório esse cadastro. Vamos marcar aqui como obrigatório, dizendo que você precisa preencher o comportamento estratégico se desejarmos que isso reflita logo na seleção e priorização. Como ainda não cadastramos os objetivos estratégicos, eu vou deixar leitura e gravação. Podemos marcar que o check-in do projeto é obrigatório para passar para o outro estágio. Isso pode ser interessante quando temos estágios intermediários, porque se você não fizer o check-in do projeto, não será possível de outra pessoa abrir para editar. Talvez o PMO, o próprio escritório de projetos, queira abrir. Eu não vou colocar o check-in do projeto, porque estamos aqui no início, não é necessário. Vou salvar e temos o nosso estágio 1-1, que é a proposta de projeto. Vou incluir um novo estágio. Agora eu vou incluir outro estágio que eu vou colocar também na mesma fase de concepção. Então vai ser o 1-2, parecer do PMO. Incluir parecer. Descrição para enviar. Gostaria de aprovar o início do planejamento. Então, quando o escritório de projetos incluir o seu parecer, ele pode rejeitar e devolver isso para o proponente. Aí o parecer vai para o proponente, mas foi rejeitado. Ou ele pode aprovar e o parecer também vai para o proponente, mas agora ele vai passar para o estágio de detalhamento, para a fase de detalhamento. Então, a nossa fase 1, concepção, tem 2 estágios. O primeiro estágio é o cadastramento da proposta e o segundo estágio é o parecer do PMO. Uma vez que o parecer do PMO for sim, for positivo, nós passaremos à segunda fase, que será o detalhamento. Vou colocar na mesma fase, concepção, manter a minha página de fluxo do trabalho e agora eu quero mostrar a proposta, ou o parecer, na verdade, do PMO. Se eu quisesse, eu poderia até mostrar as duas coisas, as duas PDPs, mostrar a proposta de projeto e mostrar o parecer do PMO, ou deixar apenas o parecer do PMO. Podemos colocar uma descrição aqui que não vai ser necessária e podemos colocar agora como campos obrigatórios, que seria o parecer do PMO. E eu posso também
selecionar agora sim que alguns campos sejam somente para leitura. Eu não quero que o PMO modifique o escopo preliminar, eu quero que aquilo fique bloqueado. Eu não quero que ele modifique também o campo personalizado do tipo custo estimado. Obviamente que você precisa decidir isso. Se eu achar que faz sentido que o PMO, além de dar o seu parecer, ele possa modificar o custo para aprovar um projeto com novo custo, a gente não pode colocar como somente para leitura. Se você quiser modificar o campo, ele não pode estar somente para leitura. Vamos deixar o nosso comportamento de impacto estratégico como leitura e gravação. Aqui, como eu vou passar de fase, seria interessante que fosse obrigatório. Como nós ainda não fizemos o cadastramento, eu vou deixá-lo como leitura e gravação. Não preciso fazer o check-in no projeto neste momento e eu vou salvar. Então aqui nós temos 2 exemplos de estágios que estão dentro da mesma fase que a fase 1 de concepção. E lembre-se que você poderia criar múltiplos estágios. Então no detalhamento, nós poderíamos, por exemplo, criar uma nova PDP em que nós teremos campos voltados para o escopo do projeto. E aí teríamos aqui uma segunda fase de detalhamento que nós criamos. Poderíamos vir aqui criar um estágio 2-1, definição do escopo, em que incluiríamos a PDP do escopo. 2.2, revisão do escopo pelo escritório de projetos, em que o escritório de projetos aprovaria esse escopo, passando o projeto para a terceira fase, que é a construção. Então, observe que os estágios é onde nós selecionamos as PDPs e o comportamento da metodologia vai estar relacionado aos estágios. Sendo que esses estágios estão organizados ou agrupados dentro de fases, que tem pelo menos um estágio ou pode ter múltiplos estágios, e nós precisamos, obviamente, pensar a nossa metodologia como um todo antes de elaborar cada um desses passos. Inclusive, vou deixar aqui como um dever de casa seu, que já aprendeu a fazer PDPs, já aprendeu a fazer campos personalizados nos dados da empresa, já aprendeu a fazer as fases e estágios, que antes de você avançar, você cria uma metodologia simplificada, desenha num papel sulfite qual é a sua metodologia, quais são as etapas da sua metodologia, quais são as páginas de detalhe de projeto, que são formulários de captura de informação, que você quer nessa sua metodologia, para que nós possamos automatizá-la no workflow. Um grande abraço e até a próxima aula.